TV Centro-América, junto com você. MT Rural, oferecimento Ipesacilo, valorizando 100% de sua colheita. O INDEA preocupa pecuaristas e prejudica frigoríficos. Casos de raiva animal avançam no estado. Safra brasileira de grãos deve registrar queda acentuada. Monitoramento no campo, vai começar o vazio sanitário da soja. Nova cultivar de feijão calpi promete melhorar o desempenho das lavouras. E a importância do controle na ponta do lápis para os produtores de leite. Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um MT Rural. Um bom dia para você, depois de uma semana que começou com preocupação para a nossa pecuária. O motivo é a greve dos servidores do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, que querem o pagamento da revisão geral anual com índice de 11,28%. Sem os serviços do órgão, muitos pecuaristas não conseguem mandar animais para o abate e nem comercializar o gado, porque falta a guia que autoriza o transporte. Este pecuarista tem 1.500 cabeças de gado numa fazenda no sul do estado. Em média, abate por ano 500 animais. Com a greve dos funcionários do INDEA, ele não consegue emitir a GTA, a Guia de Trânsito Animal, um documento necessário para o transporte do gado. Está sendo prejudicado porque a não emissão do GTA vai implicar com que a gente pare de... deixe de honrar talvez com um dos compromissos. A greve de 900 servidores do INDEA começou na segunda-feira e em poucos dias este frigorífico de Rondonópolis já não tinha mais bois para abater. Os currais ficaram vazios e os funcionários foram dispensados do trabalho por um dia. Nós não conseguimos atender a nossa carteira comercial, onde afeta tanto no mercado interno como também nas exportações. Perde o produtor por deixar de honrar seus compromissos, aqueles que precisam efetivar a venda dos seus animais, como também perde a indústria frigorífica, né? Todos sabem que o custo fixo de uma indústria frigorífica é um valor muito expressivo. Cada dia que deixa de abater ou abater a metade da capacidade, o prejuízo é muito grande. Sem a guia, o envio dos animais para leilões e a circulação de venda entre os criadores também ficam comprometidos. As feiras que os seus promotores conseguiram cadastrar no INDEA, essas estão garantidas, porque aquelas feiras de agosto, setembro, se a greve ela continuar, certamente serão prejudicadas e prejudica negócios, e negócios de grande monta. A parte de atendimento a notificações de doenças obrigatórias, caso ocorra alguma doença na propriedade, isso sim nós vamos fazer, mas esse serviço administrativo, que nós entendemos ser serviço acessório, nós não estamos fazendo. Prejuízo também para quem procurou um posto do INDEA para comunicar a vacinação contra a aftosa, realizada em maio. Prejudica, né? Porque eu vim de lá debaixo do sítio, vim aqui perto da viagem, vim só para isso. Tentamos manter, primeiramente as barreiras sanitárias, os postos fiscais, onde preza pela segurança do status sanitário de Mato Grosso aberto em ativo. Então isso foi acordado e continua mantido em pleno funcionamento. O que nos preocupa é a movimentação interna dos rebanhos, né? Isso vem a trazer um prejuízo grande ao produtor, que não pode comercializar e movimentar animais entre produtores. O INDEA informou que a comunicação da campanha de aftosa será estendida assim que os trabalhos voltarem ao normal. E em Lucas do Rio Verde, a Justiça concedeu uma liminar para a empresa BRF para que ela tenha assegurada a validação das guias para o transporte de suínos e assim consiga levar os animais das granjas até o local de abate. Na decisão, o juiz determina a multa de R$10 mil por dia em caso de descumprimento. O sindicato que representa os servidores do INDEA informou que ainda não foi notificado. E entre os trabalhos que podem ficar comprometidos com esta greve está o controle de doenças como, por exemplo, a raiva animal. Este ano já foram confirmados em Mato Grosso 21 focos de raiva em bovinos e equinos. Em Nova Canaã do Norte, Paranatinga,
Canarana, Nossa Senhora do Livramento, Ipiranga do Norte, Água Boa, Cocalinho, Sinop, Jangada, Campo Verde e Novo Biratã, o INDEA registrou um caso da doença em cada município. Já em Sorriso, Cuiabá e Denise, foram identificados 2 animais doentes em cada município. E Santo Antônio de Leverger teve o maior número de focos até agora. Foram 4 animais doentes. Estas confirmações foram feitas após exames nos cérebros dos animais doentes. Segundo o INDEA, os rebanhos existentes num raio de até 12 quilômetros de cada ocorrência foram vacinados. No ano passado, 50 animais foram diagnosticados com raiva aqui no estado. Ampliação do mercado da carne brasileira e suspensão de leilões de áreas portuárias no Pará. Notícias da semana. O governo federal suspendeu novamente o leilão que iria arrendar uma área destinada à movimentação de fertilizantes no porto de Santarém, no Pará, que estava marcado para a última sexta-feira. Apesar do interesse das empresas, segundo o governo, o momento não é oportuno, com perdas no setor agrícola e crise no cenário econômico. O critério foi o mesmo usado na semana passada, quando o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil adiou o leilão de 5 terminais de grãos, também no Pará. Ainda não há previsão para novas datas. 23 estados estão autorizados a vender carne in natura para 77 indústrias nacionais que exportam a carne enlatada para países da União Europeia. O número de estados aptos foi ampliado depois de atendidos diversos requisitos sanitários. Anteriormente, apenas 9 estados, incluindo Mato Grosso, tinham a autorização para fornecer esta carne que seria exportada. Quebra na safra brasileira de grãos, assunto do próximo bloco, que traz também os destaques da exposição agropecuária de Sinop. Em meio à crise, o setor de máquinas agrícolas conseguiu um resultado satisfatório no mês de maio. As vendas voltaram a subir. O salto foi de 19% na comparação com abril. Foram vendidas ao todo 3.444 unidades no país, com destaque para os tratores de rodas e as colheitadeiras. Apesar da melhora, no acumulado do ano, o balanço ainda é negativo. De janeiro a maio, menos de 13 mil unidades foram comercializadas, 36% abaixo do registrado nos 5 primeiros meses de 2015. E as máquinas agrícolas se destacam na Feira Agropecuária de Sinop, que termina hoje. A Exponop é referência no nortão do estado, com programação variada e oportunidades de bons negócios. Foi em busca de novidades e conhecimento que o pecuarista Marcos Vilela encarou os 250 quilômetros entre Nova Mutum e Sinop. O foco dele na Exponop é o melhoramento genético do gado de corte e as vantagens do investimento nisso. Quando você começa a trabalhar com animais melhoradores, você se torna barato, porque ele produz mais e ele paga a conta. O cara é o animal que não paga a conta, o animal que não produz. Junto com este grupo, o seu Marcos participou de um encontro sobre o assunto organizado pela Associação dos Criadores do Norte do Estado. O painel fez parte da terceira edição da Acrinorte Genética, que debateu o tema durante 4 dias de feira. Através do uso de touros melhoradores, ele vai produzir animais que têm uma capacidade de maior ganho de peso, fêmeas que têm uma carga genética para expressar uma fertilidade maior, uma habilidade materna maior. Então tudo isso vai trazer para esse usuário dessa genética uma pecuária de ciclo mais curto, uma pecuária mais rentável. É a noite que a feira recebe o maior número de produtores rurais e com isso as revendas, principalmente do setor agrícola, aproveitam para atrair os clientes como podem. Vale até show de máquinas pesadas para chamar a atenção. Estratégia para tentar conquistar compradores. A gente busca entregar uma qualidade de evento diferenciada para poder encantar o público e também os nossos clientes. Essa outra revenda trouxe uma colheitadeira que promete agilidade. A plataforma é maior, 45 ao invés de 40 pés. E se não vender agora, não tem problema não. Em ano de crise,
reforçar a clientela já é um bom negócio. É um ótimo local para se expor o teu produto. Normalmente o negócio ele acaba vindo na sequência, mas pelo menos está expondo e está atraindo o teu cliente e mostrando as suas novidades. Foi o que Ítalo procurou na feira, negociar. Ele planta grãos em Novo Progresso, no Pará, e veio à capital do Nortão só para conferir as novidades da Exponop. Fica fácil para a gente chegar aqui, as empresas estão tudo reunidas aqui. Além das máquinas, os animais também atraem os olhares do público. Este ano, 600 foram expostos. Eu só venho aqui mais por causa disso, por causa dos animais, da montaria, de boi, coisa. A qualificação profissional também teve espaço na Exponop. Ademir aproveitou o curso oferecido pelo Senar e saiu do parque sabendo mais sobre manutenção de máquinas agrícolas. Vale a pena porque, além de dar uma oportunidade de capacitação para as pessoas como eu, também é uma boa oportunidade para os estudantes terem uma noção de parte prática nessa área do setor agrícola. Então é hora de conferir alguns cursos e treinamentos realizados pelo Senar nos próximos dias. Em Arenápolis começa nesta segunda e termina na sexta-feira um treinamento sobre inseminação artificial em bovinos. Já em Alto Araguaia serão realizadas oficinas sobre cortes e desossa de frango nos dias 15, 16 e 17, durante a Expoaia, a exposição agropecuária do município. E em Campinápolis tem curso sobre construção de viveiros e tanques para peixes. Vai de 20 a 24 deste mês. As informações nos sindicatos rurais de cada município. Começa na próxima quarta-feira o vazio sanitário da soja. A medida tenta diminuir as chances de que o fungo causador da ferrugem asiática sobreviva na entre-safra e ameace as lavouras logo no início da safra. De 15 de junho a 15 de setembro, é proibida a existência de plantas vivas de soja nas fazendas de Mato Grosso. São 90 dias de atenção redobrada para eliminar todas aquelas que nascerem voluntariamente, as chamadas guaxas ou tigueras. A medida vale tanto para as áreas de cultivo quanto para os outros locais da propriedade. Num ano como este, se viu essa semana, entrada de frente fria, chovendo, choveu praticamente no mês de maio, isso deu uma sobrevida muito grande para as guaxas, que é a primeira coisa que a gente monitora, e nas guaxas a presença da ferrugem. O produtor, mais do que nunca, numa situação como essa, ele precisa destruir essas guaxas para evitar que ela entre precocemente na sua lavoura. Então aquela guaxa que está na cidade, na beira da rodovia, na beira do barracão da sua fazenda ali, ela é a que oferece perigo. A eliminação da soja guaxa diminui a chance do fungo que causa ferrugem sobreviver na entre-safra. Estas plantas, por exemplo, recolhidas por técnicos do Ministério da Agricultura nas últimas semanas, em diferentes regiões do estado, estavam contaminadas. Um reforço ao alerta, já que a doença, registrada pela primeira vez no Brasil em 2001 no Paraná, já causou prejuízos bilionários ao setor. É considerada a principal ameaça à produção do grão, podendo comprometer consideravelmente a produtividade das lavouras. Quando ela entra na lavoura, em questão de 10 dias, ela multiplica por 100 o seu potencial. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nos últimos anos, os próprios resultados dos ensaios de rede da Embrapa têm mostrado uma sensível perda de eficiência da maioria das moléculas. Nós temos apenas 5 moléculas com alguma eficiência, com uma boa eficiência para o controle da ferrugem asiática. Então, considerando a sua explosividade, a sua alta virulência, a capacidade de causar danos, com a pouca, vamos dizer assim, eficiência da maioria dos fungicidas, reunindo a dificuldade com a dificuldade maior de controlar. Na última safra, o Consórcio Nacional Antiferrugem contabilizou 26 casos da doença em Mato Grosso, 5 a menos que na safra anterior, o que não significa que a preocupação com a ferrugem possa ficar menor. Depois de safras recordes, uma quebra. O Brasil vai colher menos este ano, segundo a Conab. A produção brasileira vai cair para 196,5 milhões de toneladas, redução de 5,4% ou 11 milhões de toneladas, no comparativo com a safra anterior, que passou de 207 milhões de toneladas. A queda é resultado dos períodos de seca que atingiram principalmente as lavouras de milho. Somadas as perdas por causa da estiagem, o milho na primeira e segunda safras terá uma redução de 8%.
8,5 milhões de toneladas no Brasil. Em Mato Grosso, a queda na produção do cereal será de 8,5%. E quanto à produtividade, a previsão da Conab é de que seja 12% menor que no ano passado. E depois do intervalo você vai conhecer uma nova variedade de feijão calpi. E vai saber como está o mercado do leite. Tem orientações sobre a gestão para os produtores. E o preço do feijão virou assunto do momento, Patrone. Pois é, tem muita gente assustada com o quilo valendo cerca de R$10 nos supermercados, viu? Entre os motivos, a redução das lavouras e a quebra da produtividade causada pela seca. Pois é, olha, essa semana a produção de feijão foi discutida em Sorriso durante o 4º Congresso Nacional de Feijão Calpi. Em pauta, o mercado promissor para esse tipo de feijão e o lançamento de uma nova cultivar desenvolvida pela Embrapa Meio Norte, no Piauí, com foco aqui para Mato Grosso. A BRS Imponente é resultado de quase uma década de pesquisas e testes de campo. A cultivar tem ciclo de maturação precoce e produz mais que outras variedades. O potencial alcançado em áreas de sequeiro foi de quase 2.200 quilos por hectare. Os grãos têm cor clara e são extra grandes. O peso de 100 grãos da média das cultivares que já estão no mercado varia em torno de 20 gramas. Essa variedade BRS Imponente, a média dela é em torno de 35 gramas, ou seja, é quase o dobro do tamanho de grão dela. O bom desempenho sob as condições de clima e solo de Mato Grosso animou o agricultor Leandro Lodéia, que há 7 anos acompanha as avaliações de campo feitas pelos pesquisadores na fazenda dele, em Novo Biratã. Ele se encaixa muito bem num período que o milho não vai, que já não é mais ideal para o milho. Utiliza mão de obra que estaria parada e solo e terra que estaria parado. Então, assim, ele potencializa a propriedade, né? A nova cultivar também se destaca no valor nutricional. Tem 22% de proteína e contém teores elevados de ferro e zinco. A expectativa dos pesquisadores é que a BRS Imponente ganhe espaço no campo e também na mesa dos consumidores, dentro e fora do Brasil. É um mercado ainda novo, então nesse primeiro ano essas empresas farão justamente isso, uma aproximação com os principais importadores, uma apresentação desse produto nas feiras no mercado asiático, no mercado indiano, né, especialmente que são os principais países que consomem, China, Índia, né, Egito também é um grande consumidor de feijão calpi e para um próximo ano a gente faz grandes perspectivas para que esse produto chegue no mercado internacional. Este pesquisador veio da Nigéria, onde o feijão calpi é uma das principais fontes de proteína da população. O consumo por lá supera a produção local. A Nigéria produz 2 milhões de toneladas de feijão calpi por ano, mas o nosso consumo anual é de aproximadamente 2 milhões e meio de toneladas. Então, para suprir essa diferença, temos de importar de outros países. O Brasil ainda não vende feijão calpi para a Nigéria, mas nos últimos anos a exportação do produto cresceu. Em 2013 foram 24 mil toneladas, 52 mil em 2014 e 120 mil em 2015. Entre os principais compradores estão a Índia, Paquistão, Egito e Portugal. Legal, né? E essa nova cultivar estará disponível para os agricultores na próxima safra. A produção de leite no estado recuou em abril. Foi o 4º mês seguido de queda, segundo o acompanhamento do IMEA. E com menor oferta no mercado, o produto ficou mais caro para o consumidor. Derivados como queijos também subiram. Os produtores também ganharam mais, depois de vários meses com margens apertadas. Em média, o aumento foi de quase 5% com relação a março e quase 24% na comparação com abril do ano passado. Na região norte do estado, o litro foi negociado a 87 centavos. Na Nordeste, por 98 e por pouco mais de R$1 na região centro-sul.
Aí quem vive da produção de leite sabe que, assim como a produtividade da vacada, cada centavo a mais ou a menos nos gastos faz diferença no orçamento. Por isso, a gestão na ponta do lápis é essencial, viu? Em Tangará da Serra, um projeto já conhecido tem ajudado a melhorar os resultados e aumentar a expectativa dos produtores. É o balde cheio. No sítio de 5 hectares, o seu Valdecir cria 20 vacas que produzem até 75 litros de leite por dia. Para ele, é pouco. Para aumentar a produtividade do rebanho e diminuir custos, o produtor tem o apoio do projeto Balde Cheio, uma parceria entre a Embrapa e o Sebrae. Tem mais de 20 anos que eu luto com leite, já alcancei 250 litros de leite, e aí, com essa mudança de lugar que eu vendi minha terra, que era 40 alqueires, para um lugar que tem faculdade para meus filhos, e eu vejo que eu preciso de ganhar mais para poder estudar meus filhos, né? E foi a chance que eu vi agora desse pessoal chegar no meu sítio, que foi de Deus, cara. Aqui em Tangará da Serra, 15 pequenos produtores rurais serão contemplados com o projeto. Uma vez por mês, eles vão receber a visita dos técnicos, que vão avaliar o desenvolvimento do projeto e também os resultados alcançados. E a cada 4 meses eu faço uma visita para ajustar, junto com o técnico local, o que está sendo feito dentro da propriedade. O meu trabalho é treinar esse técnico, né? Trazer esse conhecimento para o técnico, e o técnico vai transferir isso para o produtor. Porque a ideia é a gente passar o conhecimento para o técnico local para que esse projeto seja difundido em outras propriedades, né? A gente inicia o projeto normalmente com poucas propriedades, mas nada impede que o técnico local ele aumente o número de propriedades dentro do projeto. São 4 etapas desenvolvidas em um período de no mínimo 4 anos. O primeiro passo é fazer o diagnóstico da propriedade. A partir daí, começa o acompanhamento e fica a expectativa para que logo apareçam os resultados. Então nós vamos gerar aí metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. E aí, a partir do momento que a gente gera essas metas, gera essas tarefinhas, vamos dizer, essas tarefas para o produtor, a gente vem mensalmente passando as tarefas para o produtor e cobrando, consequentemente, nos meses seguintes. Agora, todo dia, o criador anota no caderno as informações sobre a produção de leite. E é na ponta do lápis que ele vai descobrindo pouco a pouco o que pode mudar para que a renda cresça ainda mais. Então essa vaca, ela ficou parada ali, ela não está gerando renda, ela está seca, o senhor está perdendo dinheiro. Então a gente tem que trabalhar a parte reprodutiva do rebanho. Eu percebi isso aí. Percebi que a vaca... tem uma vaca aí que passa de 14 meses para parir. E isso eu já estou somando aqui, já estou perdendo muito dinheiro, então. O seu Valdecir também vai plantar uma área maior de cana-de-açúcar, já que vai utilizar como alimento para as vacas e assim diminuir o custo de produção. Dentro de cada diagnóstico de propriedade que a gente fizer, a gente vai adequar ao meio mais viável economicamente para estar implantando. E atualmente a cana-de-açúcar é um dos principais meios para manter o valor nutricional para esse gado, continuar o volume de produção viável, certo? Em período de seca. Seu Valdecir espera que os resultados apareçam logo. Vamos plantar essa cana e vamos, o que eles mandar fazer, nós vamos fazer. O MT Rural deste domingo chegou ao fim, uma semana muito produtiva a todos, até o próximo programa. Isso aí, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!